Rádio Manaim anunciando Evangelho Eterno, 6h27, 6h27, horário de Brasília, desta segunda-feira, dia 11 de março. Tudo bem com você? Tudo na paz do Senhor? Que bom encontrar você nessa manhã, mais uma vez aqui conectado, sintonizado na Rádio Manaim. E um abraço aos irmãos que estão nos acompanhando, nos vendo. Sério, eu vou falar uma coisa aqui que eu jamais pensei que falaria na minha vida. Você que está nos vendo pelo rádio. É verdade, é verdade. Hoje com a TV Manaim, né? Hoje em dia com o YouTube, com, meu Deus, com o aplicativo, com as câmeras, você não só ouve o rádio, você vê o rádio. Olha que coisa, você vê aqui os estúdios. Então, a você que está acompanhando pela TV Manaim, que está nos vendo, Deus abençoe você que está pelo canal 186 e também pelo canal 85 da Sky Livre. 126, né? 126, desculpa, 126. Obrigado, pastor Winston. Canal 126 da Sky e canal 85. Teve uma mudança aí, de canal 50 para canal 85, mas é a Sky Livre, tá bom? E um abraço também aos irmãos que estão por aplicativo de celular e também na frequência 100,3 FM pela rede mundial de computadores, radiomanaim.com.br. Um grande abraço, Deus abençoe, obrigado pela participação. E aos irmãos que estão enviando mensagens, podem enviar. Daqui a pouquinho nós vamos falar aqui as mensagens dos irmãos. Há alguns pedidos de oração, deixa eu aqui passar para os irmãos. Pedido de oração em favor da irmã Edilene Bonfim, lá de Brasília. A irmã Edilene Bonfim, aqui eu mando um grande abraço a ela, seu esposo. Um problema de saúde, só vai dar a bênção, viu, irmã Edilene? Estamos orando pela irmã. E peço a você que está acompanhando nossa programação, também que esteja orando pela irmã Edilene Bonfim, aí de Brasília. Também orar pela mãe do pastor Claudemir Lorenzon. Ela está fazendo quimioterapia, né, toda semana. E também pela irmã dele, que cuida da mãe, mas pegou dengue, teve que ser internada ontem. E pediu aos irmãos estejam orando pela família do pastor Claudemir Lorenzon. Pronto, tá bom? Orar por ele também, tá certo? Orar também pela Rafaela Depps Rios, a Rafinha, neta do pastor Winston Depps, né? Que ela um probleminha de saúde, mas só posso dar uma benção a ela também nessa manhã. Anota aí, a Rafinha, tá bom? E também vou pedir aos irmãos que estejam orando. Hoje é aniversário da irmã Maria Aparecida, esposa do pastor Knaip, lá de Macaé, no Rio de Janeiro. E nós já estamos aqui mandando um abraço para ela. Viu, minha irmã? Deus abençoe. Dá um abraço aí no pastor Knaip. Ele mandou um abraço aqui para todos os pastores, todos nós aqui. Obrigado, viu? Pelo carinho. O pastor Knaip, sempre uma pessoa maravilhosa. A irmã Aparecida também. Então, parabéns pelo seu aniversário. E também, hoje é aniversário do pastor Antônio Dias, lá de Domingos Martins, pastor Winston. Um abraço para Antônio. Isso, Antônio Dias, pastor Antônio Dias, aniversariando hoje. Que Deus abençoe a vida do nosso querido pastor nesse dia tão especial para ele. 6h31. Queridos, antes da gente iniciar aqui o nosso pós-madrugada, deixa eu só passar o Senhor deu um dom nessa manhã aqui aos pastores, que anjos estavam aqui no estúdio da Rádio Manaim, e quando tocou o louvor, ele está agindo. Esses anjos, é como se fosse ali, ao tocar esse louvor, como se fosse a ordem para eles saírem pelo mundo inteiro, visitando lares e saindo para agir. Esse foi o dom que o Senhor deu nessa manhã aqui. Portanto, nós cremos que o Senhor já está agindo na vida de muitos nessa manhã. Pessoas que estão, assim como o texto que o pastor leu nessa manhã, né? Como Davi estava, angustiado, triste, em meio a um grande problema, sofreu uma traição, perseguição, mas o Senhor está agindo, assim como agiu com Davi. Nessa manhã, ele está agindo na vida de muitos nessa manhã que estão passando por depressão, angústia, aflição. Amém, queridos? Vou pedir para o nosso querido Josias Nunes, o nosso 02, colocar na tela, por favor, dos irmãos, o texto. Isso, obrigado, querido. O texto sagrado, Salmos 55:6. Diz assim: pelo que disse, quem me dera asas como de pomba, quem me dera, voaria e estaria em descanso. Esse foi o texto trazido aqui pelo pastor Wallace Rossetti. Esse texto na verdade é uma oração, né? É uma oração
por ajuda em meio a uma situação desesperadora que Davi estava passando, mas ele tinha certeza que Deus iria interferir naquela situação. Davi estava em uma das cavernas ali em Gede, e ele estava fugindo dos zifeus, ele estava fugindo de Saul e mais 3.000 homens escolhidos a dedo, homens guerreiros que Saul escolheu. O problema não era pequeno. E os homens que estavam ali com Davi, né, nas cavernas, mas o exército de Saul vinha armado. Era um grande problema. Este salmo é o clamor de uma alma, de alguém que desejava encontrar alívio para aquela tristeza, aquele medo, aquela angústia. E ali ele buscava um refúgio seguro. Pastor Wallace, era um problema seríssimo que Davi estava passando ali, mas ele depositava toda a sua confiança no Senhor, como sempre. Paz, Senhor, Pastor Wallace. A paz do Senhor Kleber, a paz do Senhor, nossos irmãos que nos ouvem, que nos assistem também, pastor Ricardo Caça, pastor Leandro, pastor Deps. Que bom estar aqui novamente e falar com nossos irmãos. Que experiência notável Davi viveu e transmite para nós essa segurança, né? Interessante que ele começa o texto, né, já dizendo: Senhor, inclino a Deus os teus ouvidos, né? Verdade. E quando ele fala, quem me dera, era a súplica da alma, né? Eu preciso do socorro. E muitas vezes nós estamos vivendo isso. E é interessante, Kleber, é que lá no verso 12, ele fala de algo muito interessante. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Aí ele diz aqui no verso 13: mas era tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. Então, né? Porque as lutas, ele tinha toda essa diversidade por trás dele, mas ele menciona também uma luta interna, né? Uma luta que ele vivia. Imagina seu filho traindo, querendo usurpar o seu reino, tudo aquilo que acontecia. Absalão, né? Interiormente, às vezes vê o abalo, né? E tinha Aitofel ainda. Era Absalão. O conselho, né? Então, ele estava vivendo um momento de turbilhão. E às vezes é muito comum dos nossos dias, né? Às vezes, as maiores lutas não é por aquilo que está à nossa volta. Às vezes, os maiores conflitos é interno, é interior. É o homem, ele diz assim, o homem meu igual, né? É aquilo que lá dentro às vezes aflige. E Davi, ele mostra isso, a gente pode encontrar nesse salmo, em vários momentos, ele fala assim: e eu fugiria para longe, pernoitaria no deserto. Então Davi estava falando sua expressão, mas ele assim, no verso 16, mas eu invocaria a Deus e o Senhor me salvará, né? Então não é simplesmente orar, é uma oração com segurança que vai haver a resposta. E isso que é muito importante. Às vezes nós estamos diante dos embates, mas nós temos que lembrar que nós podemos contar com a ação do nosso Deus. Ele assim, olha bem, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei e ele ouvirá a minha voz. Ele bota sempre isso, ele vai orar, seja qual for o momento, de manhã, de tarde, de noite, meio-dia, mas ele sabe que Deus vai ouvir, porque é um Deus onipresente, onipotente, onisciente, né? Então, às vezes você está no carro dirigindo, às vezes você está pela madrugada, não importa, a certeza que ele vai ouvir o clamor do justo, né? Por isso que ele lá no fim ele diz assim: lança o teu cuidado, ou seja, lança a tua necessidade sobre o Senhor, porque é sobre ele que nós temos que lançar, e ele te susterá e nunca permitirá que o justo seja abalado. Então, meu irmão, minha irmã, a palavra do Senhor é para todos nós. As lutas vêm de todo lado, principalmente nos dias que nós vivemos, né? Às vezes é uma enfermidade, às vezes é um problema no trabalho, um problema com a família, com o filho, o que seja, mas não importa qual for, se é sua pessoal com Deus, faça como Davi. Ele orava, sabia que Deus ia, quem me dera, né? Eu acho essa expressão notável. Quem me dera asas como pomba, voaria, né? E estaria em descanso. Amém. O pastor citou aqui quando Davi fala, né? De tarde, de manhã, ao meio-dia. Não está errado não, está certo.
É porque lá em Israel, o dia começava a contar o pôr do sol. Então é de tarde, de manhã e ao meio-dia. Tá certo? A Bíblia nunca erra, né? A Bíblia nunca erra. A outra tarde já era o outro. Exatamente. Então, tá certinho. O pastor Winston, muitas vezes, como o pastor Wallace citou aqui, né? O problema está na mente, está no coração. E a pessoa muda de cidade, muda de local, mas o problema vai atrás. Não vai adiantar. E Davi, ele sabia que aqui ele tinha que esperar em Deus. Então ele pede a Deus para que o livre de pessoas assim, e que a dor que ele estava sentindo passasse logo. Por isso que ele clama e fala assim, inclina. No verso 2, assim, atende-me, ouve-me, lamento-me, estou perturbado, estou agitado. Ele era um problema, e quando o problema vem, tira mesmo a paz e o sossego da pessoa, né? E o pastor Wallace citou aqui, o problema ali era com Absalão, filho dele. Às vezes o problema está dentro de casa. Era com Aitofel, às vezes o problema está no seu amigo, que você confia tanto. E o problema dele era com Saul, que perseguia ele. E ele, coitado, ele sem culpa alguma. E ele está vivendo ali uma tempestade daquelas, né? Mas então ele procura um lugar seguro e fala, quem me dera, se eu me tirasse dessa situação, me desse asas, como é para me tirar, me livrar. E muitas vezes, e muitos nessa manhã também possam estar vivendo esse momento de aflição. E é só clamar, né? Senhor, me livra, me tira dessa situação. Só o Senhor pode nos livrar. Paz, Senhor pastor. Pai do Senhor Kleber, pastor Wallace Rosetti, pastor Ricardo Caça, pastor Leandro Badic, né? Sempre perto de um servo de Deus muito usado, tinha um amigo que o traía. Os irmãos podem ver, ou um parente, ou um amigo. E a Bíblia fala que os piores inimigos eram os da sua própria casa, né? Verdade. Então você começa lá no Éden, Adão e Eva, já houve uma... Caim e Abel. Você vê lá Noé e o seu filho Cã. Verdade. Né? E Noé ia esperar que seu filho o envergonharia na frente de todo mundo? Sem Jafé tiveram uma atitude diferente. Verdade. Arão, Eli e seus filhos. Aquilo foi uma traição para um sacerdote ver os seus filhos que ele tanto preparou para continuar a herança, né? E o próprio Jesus, Judas, isso é profético. Mas eu acho interessante esse salmo porque ele é um tratado para o servo de Deus com relação à fuga que ele deve ter. Quando o pastor Wallace traz essa expressão maravilhosa, essa exclamação, quem me dera, não tem outro descanso, outro tipo de repouso senão o Espírito Santo de Deus. A gente só passa a entender o propósito das coisas através do Espírito. Como é que Davi entender a traição de Absalão? Era o filho que ele mais amava, era o que ele mais cuidava. A gente, né, os cabelos dele, Aitofel, um amigo ao seu lado, um conselheiro. O conselheiro é aquele que ouve os seus... Sabia dos segredos de Davi, conhecia as suas fraquezas, né? E também a gente vê no livro de Zacarias, capítulo 13, 6, que diz, é uma coisa... Que feridas são essas nas tuas mãos? São feridas com que fui feridos na casa de meus amigos. Quer dizer, essa constância de ter sempre traidores é uma coisa que anda o tempo... É muito ruim falar essa palavra já numa madrugada, é muito difícil. Mas o que o senhor está dizendo é o seguinte... E que o pastor Wallace falou, se isso está subindo ao teu coração nessa manhã, porque as coisas são feitas no íntimo, as coisas são fomentadas dentro do coração, são criadas. Se começou a criar uma oposição a alguma coisa dentro do seu coração, o senhor está dizendo para você, tira hoje, inclina os teus ouvidos ao Senhor, pede a Deus para inclinar os ouvidos dele a você, suba a sua oração pela tarde, pela manhã, pelo meio-dia, para que ele ouça a sua voz, te liberte e você faça um concerto novo com ele. Nessa manhã o senhor está dizendo, tira do teu coração o que tem, porque o que tem vai te levar a trair o Senhor Jesus. E a expressão do Senhor para você lá na frente não vai ser vinde benditos de meu Pai, vai ser
Que feridas são essas? São feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. E você era um amigo que eu confiei, que eu trouxe para perto de mim, te dei a oportunidade, numa mensagem igual essa de hoje, de estar perto, de conhecer a bênção espiritual, os mistérios, dos segredos, de como ficar de pé, os recursos da graça, né? Essas mensagens que o Senhor tem nos dado através de Cantares de Salomão, o estandarte, te dá uma identidade que era a misericórdia de Deus na sua vida, era um amor para você poder falar para os outros, carregar um estandarte, carregar uma bandeira. E você vai ferir Jesus. Então esse salmo, ele é um tratado. Mostra um homem que servia a Deus, era um homem capaz de executar toda a vontade do Senhor, e que foi traído, mas em momento algum ele desviou. E ele podia. Os irmãos lembram dele com Simei. Simei estava chacoteando ele. E ele fez o quê, Wallace? Eu estou precisando. Então, quem sabe para isso, né? O momento é para esse. Maturidade, né? Exatamente, porque tem momentos que você precisa também tomar uma pedrada na cabeça para poder você andar no caminho direito, aprender. E olha que a situação de Davi era uma situação que ele vivia naquele momento, que era desse salmo, que provavelmente poderia ser desse salmo, né? E tem um detalhe, pastor Winston, nesse momento que ele estava lá em Engedi, na caverna, foi exatamente quando Saul entrou na caverna que ele estava para fazer as necessidades, e aí ele corta ali a orla do manto, e ele entende, né? Ele poderia ali dar cabo de Saul, mas ele entende, fala, não, eu não posso tocar no ungido do Senhor, né? Ou seja, ele coloca a justiça nas mãos de Deus. Como nós também devemos fazer isso. Às vezes, uma pessoa que nos afronta, ou a situação, devemos confiar totalmente, colocar nas mãos do Senhor, que faz justiça. Quando você fala uma pessoa que nos afronta, quando a gente fala de ser traído por um amigo, ou uma decepção. Meu Deus. Você espera, eu não esperava isso de você. Ele fala isso aqui. Né? O próprio Jesus, claro que ele esperava de Judas, né? Ele já tinha profetizado a respeito de Judas na ceia, sim, em outros momentos. Mas mesmo assim... E Demas com Paulo? Paulo fala, Demas me abandonou, amando o presente século, amando as coisas desse mundo. É uma decepção, mas você vê que esse salmo, ele diz, Senhor, me leva a estar perto de Ti, me tira daqui, me põe em espírito, me faz conhecer os mistérios. Eu tenho vontade de fugir, né? O caso de Elias tinha vontade de fugir, mas Senhor, me faz conhecer mais da Tua misericórdia. Aleluia. Pastor Leandro Badic também conosco nessa manhã. Pastor, escapar do perigo e ficar no lugar seguro. Era o que Davi estava pedindo ali, em outras palavras, né? E quantas vezes também nós sentimos isso e temos essa dificuldade, na verdade? Quantas vezes nós desejamos sair daquele problema e chegar num lugar onde nós temos certeza que estaremos seguros, abrigados e salvos de todos os problemas. Paz do Senhor, pastor Leandro. Paz do Senhor, os companheiros estão aqui na mesa, pastor Wallace, pastor Winston, pastor Ricardo e todos que nos ouvem, né? Kleber, muito interessante, maravilhoso, né? Podemos dizer, porque o Senhor tem um chamado para nós hoje. O chamado que chegou a nós é para descanso espiritual. Vinde após mim, né? Estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei e encontrareis descanso para as vossas almas. Então há um descanso para a nossa alma nesse tempo, mas um tempo de aflição, como o pastor Wallace disse, tempo de angústia, tempo onde todo dia, né, aquilo nos cerca, né? Mas o Senhor tem nos chamado a esse enlevo, para como nós vamos viver isso. O peso está aí, a gravidade que nos segura na terra está aqui. Mas há um mistério, né, que Paulo diz, conheço um homem, se no corpo, não sei, mas ele esteve ao terceiro céu. Há um mistério que opera nas alturas. E é isso que o pastor Winston disse, sobre que entendemos aqui também juntos, na mesma comunhão, os meios de graça, os dons espirituais. Você chega, por exemplo, no início de um final de semana, você precisa de ter uma recomposição com a família, os relacionamentos, é tudo, né? E ali você chega às vezes aflito. Como que você vai sair? Um exemplo, né? O início da semana, segunda-feira, o peso está aí.
Mas como que você vai sair? Me recordo de uma experiência, né? O irmão chegou em casa e disse: Senhor, hoje é um dia de tristeza. Isso aqui que eu vivi agora aqui, como diz aí, uma traição. E ele foi ajoelhar e falou, ele ia atender os familiares, né, em casa. E ele pediu uma palavra ao Senhor. Senhor, hoje é um dia de tristeza mesmo. Os familiares vão vir aí. O peso está... Como é que vamos aqui cuidar de todos, né? E quando ele abriu a palavra, o Senhor disse assim: esse dia será um dia de alegria e de banquete. Porque uns aos outros, a festa, né, lá. Uhum. Então o Senhor, o companheiro levantou, porque o Senhor tinha visitado ele profundamente, que aquele dia seria de alegria. Interessante, um outro irmão contou uma experiência parecida, esse final de semana agora. Ele chegou em casa e novamente aquela tristeza. A tristeza é que nos acompanha, as aflições, né? Senhor, eu estou realizando a tua obra. E quando estamos realizando a obra, as batalhas se levantam. Mas nós temos a revelação do Espírito Santo, que essa nos eleva, né? Ah, quem me dera, o desejo da igreja de estar nas alturas, de estar em comunhão, estar no terceiro céu, estar ouvindo a voz do Senhor. E esse irmão disse assim: pastor, eu fui abrir a palavra, estava muito triste. Senhor, eu não posso estar triste hoje, eu preciso estar liberto. E só o Senhor para me libertar. Ele abriu a palavra, o Senhor disse assim: levanta, come o teu pão com alegria, porque Deus já se agrada das tuas obras. Então há uma operação do Espírito que leva o homem a viver essa, como diz assim, né? Me lembrei de um sonho, Kleber, os pastores estão aqui, uns 6 meses atrás. O Senhor mostrou que nós estávamos numa grande aeronave, o chamado era para voar nas alturas. E essa aeronave tinha um piloto, que ele fazia as manobras certas e nós voaríamos com toda segurança. Aqueles que estão assentados, aqueles que estão ali entendendo a sua posição dentro dessa aeronave, esses estão voando em descanso. Davi profetizou para esse tempo, né, que nos últimos dias o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, vossos filhos. Não há limites de idade para esse voo. E finalizando aqui também, me lembrei desse final de semana, uma jovem muito aflita com a vida material. E é isso aí, né? O futuro, muito trabalhadora. Ela é uma pessoa... E ela está voltando para a presença do Senhor. E como que nós vemos o Espírito Santo convidar esses a voar, né? A organizar a própria vida. Aí eu estou convidando ela para se fazer parte do grupo de louvor, do instrumento, da casa do Senhor. E agora, estava ontem conversando com essa jovem, eu estou mostrando outras instrumentalidades, a qual o Senhor, o Pai, né, pegava na mão dela e organizaria a vida dela. A quem me dera, há um chamado para descanso. E aqueles que estão em Jesus, estão no corpo, estão desfrutando, né, dessas... Chegará o momento, como o pastor Wallace disse, que o arrebatamento será um voo eterno, né? Não voltaremos mais. Hoje ainda estamos aqui. Mas louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor tem nos dado esse descanso, que são as revelações dos seus dons espirituais, esta bênção, essa porção, né? Que eu me lembrei de um grau a mais, né? Lembra do grau a mais? Sim. Esqueceu? Mas... Quer a expressão sua? Marcou 1 grau seu no chão para ir 1 grau a mais. Subiu, é a 5ª medida, né? Exatamente. Maravilha, Deus abençoe. Amém. Pastor Ricardo Cassa, escapar dos perigos, ficar no lugar seguro. Isso é um desejo maravilhoso, né? Existe um lugar assim, onde nós estaremos a salvo de todos esses problemas e aborrecimento. Mas esse lugar não é aqui. Esse lugar não é aqui. Esse lugar é o céu. E lá nós encontraremos descanso, lá nós estaremos seguros. E Davi fala isso. Quem me dera asas, né? Asas como de uma pomba. Nós só chegaremos no céu se nós tivermos essas asas, né? Que fala do Espírito Santo. Lá nós estaremos para sempre seguros. Não levaremos problema daqui. E também lá não teremos problemas que irão surgir por lá. Esse é o desejo da igreja fiel, né, pastor Ricardo? Paz, Senhor. Pai do senhor Kleber, pai do senhor pastor Wallace, pastor Winston, pastor Leandro. Kleber, palavra muito oportuna, né, que o pastor Wallace trouxe aqui nessa manhã. Se o senhor me permite, chegou uma mensagem aqui agora? Sim. A irmã lá de Cruz de Rebouças, Igaraçu, Pernambuco. Ela disse assim: Kleber, eu me lembrei desse salmo ontem pela manhã, porque estou passando por uma grande provação. Então, abri a palavra nesse texto, fui para os pés do Senhor, me derramei aos pés do Senhor, orei, clamei ao Senhor. E hoje pela manhã
eu ouvi essa mensagem, estou aqui acompanhando o pós-madrugada. Os louvores que foram tocados após a madrugada falaram no meu coração. E esse dom que foi dito foi a confirmação da minha bênção. Como é bom servir esse Deus, porque Ele nos ouve, louvado seja o nome do Senhor. É a irmã Silvânia Araújo da Silva Costa. Por favor, pastor. Glória a Deus. E com certeza um texto, uma palavra que falou a todos os nossos corações, né? Porque nós estamos vivendo este momento aqui, que Davi vivia naquele momento ali, momento de perseguições, né? De angústias, conforme foi colocado pelo pastor Wallace. E às vezes o problema vem da onde você menos espera, às vezes de um familiar, né? E ele coloca aqui que enfrentou exércitos, né? O inimigo estava ali ao redor, mas é interessante que ele deposita aqui toda a confiança dele em Deus, né? Ele usa daquilo que é o recurso que o Senhor tem nos dado nesta última hora. E vejam bem, ele, diante de toda essa situação que ele viveu, ele fala assim, ó, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então, a partir do verso 16 aqui, ele começa a colocar tudo aquilo que ele tinha, os recursos que Deus tinha dado a ele para vencer. E é interessante que ele fala de tarde, de manhã e ao meio-dia, ou seja, e você colocou muito aqui com propriedade, é o horário de Israel, né? Uhum. Mas ele começa falando de tarde, sim, ou seja, apontando para o momento profético. Então, esse momento profético, isso não está aqui por acaso. Esse momento profético que nós vivemos é o momento de estarmos aos pés do Senhor, verdade, né? Verdade. Na posição que ele estava. E teve uma outra palavra que o pastor Wallace citou, e interessante que ontem eu também abordei isso na igreja local lá, à noite, a questão de transcender, ou seja, diante da situação que ele estava, ele não ficou parado, né? Ele não ficou ali numa situação de comodismo, ele foi aos pés daquele que tinha o recurso para dar a vitória a ele. Então ele saiu daquela situação que ele estava, né? E foi aos pés do Senhor. O momento é esse, é de transcendermos desta vida, sair deste patamar que estamos, mas olhar para o que é eterno, olhar para o que é profético, olhar para o nosso Deus, né? Estar presente, né, na presença do Senhor. Às vezes vemos como que as pessoas muito se acomodam nesta hora, né? Mas é o momento de estarmos nos cultos, participarmos da escola bíblica dominical, né? Participar dos seminários, né? Onde o Senhor tem nos dado ali a doutrina, né? Uma palavra para essa última hora. E vejam bem, ele coloca toda essa situação, mas ele termina o salmo dele aqui, falou assim, ó, mas eu em ti confiarei. Então, as últimas palavras dele, então é aquela pergunta, em quem estamos confiados, né? Nós temos que confiar no nosso Deus. Temos que depositar toda a confiança dele, como foi o caso aqui, o pastor também citou do Salmo 20, né? E aonde ele coloca que com muita propriedade, diz, ó, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção ao nome do Senhor, nosso Deus. Então, o momento nesta hora é de confiar no nosso Deus e depositar toda a confiança dele, porque por certo ele tem nos dado a vitória. Aleluia. Kleber, pastor Wallace. A irmã Fátima Soares é do grupo Orai Sem Cessar, né? Eu tenho recebido muitos áudios de oração da parte desse grupo pela situação da Ana, e ela manda aqui, né, sobre a palavra, né? E ela diz, pastor Wallace, o nosso socorro vem do Senhor. Isso tem que estar claro em nossos corações como servos. Temos que entender que, independente de qualquer situação que se levante, temos um amigo fiel, melhor amigo. Temos o descanso, um pastor eterno, que não desampara, nem nos abandona e não nos decepciona. Glória a Deus. Fala, Cleber. Não, pastor, já pegar esse gancho aí que o pastor Wallace. Quando ontem o pastor Wallace me passou a mensagem, vai ser essa aqui. E aí, eu peguei esse texto, quem me dera, quem desse asas como pomba. E aí eu fui estudar um pouquinho o texto e vi que a pomba, ela é notável pela rapidez de seu voo. Por isso que o salmista se via no extremo perigo. Ele estava em extremo perigo, correndo risco de morte. E sabia que a sua vida dependia de uma fuga imediata. Por isso, ele deseja asas como pomba. Ou seja, com a maior velocidade possível,
para fugir do inimigo, do perigo, da destruição que se aproximava. Como a igreja hoje. Ela precisa de asas como o povo para fugir mais com a velocidade da luz, da revelação, do perigo iminente da destruição que está vindo sobre esse mundo, pastor. Então, Kleber, a palavra de Deus, né, ela é profética. Né? Então, às vezes, por isso que a palavra é mencionada que como espelho, né? Às vezes a gente lê a Bíblia sobre fatos que se deram com o povo, tempos tão longínquos, né? É verdade. E a gente se vê dentro daquilo, né? A gente vê dentro daquela situação, a gente vê a prova de Davi, a gente vê a prova que a gente está passando, a gente vê as lutas, né? Que Pedro viveu, a mudança que teve que acontecer na vida dele, a gente vê a mudança que precisa acontecer na nossa vida. Então a palavra é muito, muito rica nesse sentido, né? Então traz para nós, né? É o momento de a gente se ver dentro desse quadro, né? Tão difícil, né? Que você falou que nunca imaginou falar que a rádio, que sem rádio vê. A mesma coisa. Nunca subiu na mente do homem que ia viver a humanidade, ia viver tanto o caos que está aí estabelecido nos nossos dias, né? Valores mudados, essa situação da política, a economia, situação tudo junto, né? Doenças, e tudo profetizado, né? Não é nem para ter surpresa, porque Jesus deixou claro que o homem desmaiariam na expectativa daquilo que haveria de acontecer. Olha bem, os homens desmaiariam, quer dizer, tudo está dentro desse contexto, né? Interessante que Davi, aqui você até mencionou, ele diz assim no verso 2, ele assim, eu rujo, eu estou rugindo. Ele usa a expressão muito de tão forte que era a situação que viveria, né? Então, é tudo profético. Quando nós vemos se levantar essas situações, é hora de a gente se voltar para a palavra. Aí que eu falo, por isso a importância da Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical, ela posiciona o homem dentro de uma doutrina que vai preservá-lo, né? Nós já vivemos como obra situações tão adversas e o que nos sustentou foi a doutrina, né? A doutrina que preserva. E por isso que é importante, meu irmão, minha irmã, se você não participa, precisa participar. Participar da Escola Bíblica, atentar para todos os conselhos, aquilo que Deus está falando. Eu vou dizer, essa Escola Bíblica desse final de semana foi notável, né? A riqueza, né? Você pega as respostas ali, por sinal até eu preguei nesse texto, Cantares, né? Versos 5 e 6, sustenta-me com passas, né? Confortai-me com maçãs, porque eu desfaleço de amor, né? É o desejo da igreja de partir, de ir embora, o sustento de um alimento duradouro, um alimento para longas jornadas. Então, nós, quando vemos tudo acontecer, né, de Jesus olhar para o alto, então, é quando você se volta para a palavra e você encontra na palavra o respaldo, a segurança, a resposta, e isso te dá paz. Muito embora você esteja cercado por situações adversas, né? Por isso tudo que está aí que você mencionou. Mas essa segurança vem justamente pela palavra, porque a palavra que dá essa segurança ao homem, né? Perfeito. Pastor Winston? Pastor Wallace, olha que o senhor falou um negócio aí que semana passada, na escola bíblica da semana passada, eu peguei e comecei a anotar alguns tópicos do que o pastor Gedeuti falou. Até passei para o Kleber. E se o senhor ver aqui os tópicos, vai falar assim, meu Deus, mas a doutrina toda da obra está aí. Coisas que ele falou, pode até não lembrar, que de vez em quando ele fala, eu falei isso, eu falei, ó, a igreja fiel tem a forma que o Espírito Santo lhe dá e as vestes perfeitas que o sangue de Jesus lhe coloca, vestes de salvação. O corpo da igreja é um segredo que só o sangue de Jesus revela. Só entrava no Santíssimo com sangue. Mistérios que são revelados. Um outro detalhe aqui que eu não vou falar, mas a fidelidade da igreja é até a morte. Característica das éguas de Faraó. Porque quem perseverar até a morte recebe coroa da vida. A valentia da igreja não é medida pelos arroubos, mas sim pela fidelidade e obediência. E para completar, perseverança. Como janelas do corpo, os olhos da igreja só se abrem para a vontade do Espírito.
A igreja é o objetivo central do projeto do Espírito Santo, porque ela é como a menina dos olhos de Deus. Então, ele é o projeto central. Os faróis que iluminam o caminho da igreja é a revelação da palavra, lâmpada para os meus pés e luz para... Isso tudo foi falado, tudo ele falou. A velocidade da igreja não é medida pelo Cronos, mas pelo Kairos. Transcende o horizonte racional do homem. Tudo coisas que o pastor Dedeu te falou naquela EBD de semana passada, que às vezes... se perde, né? Se você, aí você fala assim, não tinha nada. Como não tinha? Inclusive, ele comentou sobre o significado do breve. Sim, eu lembro. Ele fala do Muito breve, bom. né? Ele fala do original, né? A expressão até naquele pré-seminário que a gente tem antes ali às 10 horas da manhã no sábado, que eu digo que ali é o melhor seminário para o pastor, é a hora que tem aquele pré-seminário ali. Então, a gente comentou, né, que o breve é o... Olha que interessante, hein? A tradução do breve no original diz assim: o tempo histórico é o tempo histórico e profético da igreja no período final relacionado ao Messias, aos juízos e à igreja. Muito bom, né? Isso aí. Então, a Escola Bíblica Dominical é essa fonte que nos sustenta dia após dia. Você parou, os companheiros já pararam para pensar, nós estamos há mais de um ano estudando sobre o Cantar de Salomão, né? E não se esgota. E se continuar, vai continuar. Não porque vai a esgotar. Bíblia é uma fonte inesgotável, né? Estamos voltando nos capítulos. Volta e coisas sempre com novas. revelações novas. Revelações novas. Isso. Irmãos, jovens, crianças, entregando cada uma revelação que a gente fica assim, né? E é verdade. Fora de alegria. Sempre um anseio esperando pela próxima. O que vai vir, né? Pastor Então, Ricardo A Castro, vontade de estar ali para ouvir. uma vez eu estava em oração, no final da noite, final do dia, em casa, na minha cama, né, orando, um domingo à noite, então muito tempo. E eu comecei a ouvir uma caverna. E ali eu vi um lago, um laguinho dentro da caverna, uma fonte. E eu via que esse lago era escuro. E eu pensei, gente, um lago? Você está me mostrando um lago escuro, sujo? Não. Quando eu só falou assim, mergulha nele. Quando eu mergulhei, era uma água translúcida, transparente. O problema é que ela era tão profunda que para quem estava fora dela, só havia escuridão. A palavra é um mistério para quem está fora da comunhão. Não consegue entrar na profundidade, né? Não entende. A Bíblia é muito difícil de ser entendida. Não estou entendendo as revelações. É porque se você não mergulhar nela... Um detalhe. As muitas letras te fazem delirar. Isso Paulo, aí. Festo falou para Paulo, né? Quer dizer, não dá para entender. Um detalhe, pastor Alas, é que nós, inclusive pastores, né? Os irmãos, de uma forma geral, aqueles que estão pregando a palavra, vamos para a escola bíblica, a mensagem do culto da noite está pronta. Sim. Né? O Senhor prepara tudo. Sim. O texto é sugestionado, mas a mensagem não está pronta. Não, eu digo Você dentro. precisa buscar. Não, buscar, mas dentro do contexto da escola bíblica. Exatamente. Nós não podemos sair daquilo ali. Ontem o culto foi foi uma bênção muito grande da igreja. Pregamos sobre isso aqui, sobre a mão direita, a mão esquerda na cabeça, a mão direita me abraça. O amor, né? Ali você falar do amor, do estandarte. O amor foi o tema da mensagem da noite, né? O amor de Deus. Muito bom. E Deus tem trazido essas informações, né? E eu sempre digo, a escola bíblica tem sido a base, né? E a gente usa isso para tudo, né? A mensagem que a gente vai falar para a igreja. Eu sempre começo o culto domingo dizendo assim, conforme aprendemos na escola bíblica nessa manhã. Essa introdução é feita. Porque eu falo, porque eu estou mostrando para aqueles que são que não aparecem, e que a fonte é a escola bíblica. A fonte é lá. Então, se você quer também entender, você tem que ir para a fonte, tem que estar presente. Essa introdução sempre fazemos, dentro do contexto que o senhor está mostrando nessa última hora da escola bíblica. E ali posicionar a igreja. Né? Isso tudo vem nessa mensagem que o pastor pregou hoje. Tem que sair dessa terra. Tem que sair, tem que entrar na bênção espiritual. Quem me dera. Meus olhos não estão dentro da minha racionalidade. Não pode. Ela tem que sair disso, né? E se a gente parar, como você mencionou, nesse sonho que você teve, nessa visão,
você mencionou, você vê que não é coisa fácil, né? Porque se fosse fácil, estava todo mundo falando, né? Mas você pega um texto, uma riqueza dessa, e pessoas ignoram, não querem ler o livro de Cantares de Salomão, como um pastor falou, que ele recebeu, um pastor comentou comigo, na época dele da tradição, o pastor disse para ele que ele devia ler toda a Bíblia, menos o livro de Cantares de Salomão. Ele tinha que cortar e tirar as folhas. Você vê que absurdo, né? Que a falta de tempo. A palavra dele diz, o brutal não entende isso. Exatamente. O homem, na sua razão, ele não consegue entrar, porque é mistério. E mistério é Jesus Cristo revelado. Glória a Deus. Se o Espírito Santo não te revelar, você não encontra. Isso, pastor. Um rabino em Israel, da Idade Média, Rabino Ben Akira, isso num dos livros da história de Israel, de Paul Johnson, se não me engano, ele diz o seguinte, no meio do livro, ele diz assim, Ben Akira, muito famoso no meio de Israel, que de toda a Bíblia, no caso eles é o Velho Testamento, toda a Bíblia é santa. Mas existe um livro que é o Santíssimo, e esse livro é Cantares de Salomão. Isso foi um testemunho de um rabino famoso na Idade Média, na Europa, Ben Akira, que falou sobre isso. Interessante, né? Por quê? Para eles é um mistério. O pastor Edeutir fala sempre, esse é um livro para a igreja que conhece a revelação. Cantares e Apocalipse. Apocalipse já é Novo Testamento, mas é do Velho, né? Agora são 7h10, o diácono Anderson, lá de Santa Teresa, assim, Kleber, a exclamação no início do texto, assim, indica uma emoção, o desejo de Davi de voar até um lugar seguro. Assim também hoje a igreja fiel também tem esse sentimento de logo poder voar até o lugar seguro, que é a sombra do Onipotente. Aquele linka com Salmos 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, né? Obrigado, Anderson. Há um pedido de oração também aqui, pelo irmão João Rodrigues. Ele é de Brasília. Ele é pai da Lucivânia, lá de São Mateus, norte do Espírito Santo. O João Rodrigues, ele sofreu um AVC nesse final de semana e precisa das nossas intercessões. Então, peço aos irmãos que estejam orando por ele. João Rodrigues, de Brasília, que sofreu um AVC. Para a gente colocar um louvor, são 7h11, vou colocar um louvor e na volta vou pedir o pastor Leandro Badic que esteja orando pelos irmãos. E ali na caverna de En-Gedi, ali em Israel, quando Davi estava ali na caverna, eu estava fazendo um mapeamento e ele se escondia, né, de Saul e nas cavernas. E hoje, quando eu falo hoje, é hoje, viu, irmãos? Hoje, dia 11 de março, se você for em Israel, o Senhor, você vai encontrar ali naquele deserto, naquele meio deserto, 4 cachoeiras que Deus, do nada, sai. E uma dessas cachoeiras tem 30 metros de altura. A queda dela, né, a queda da água, ela é conhecida como Cachoeira de Davi. Foi ali que o Senhor providenciou água no deserto para que Davi e os homens do exército de Davi pudessem ter a sede saciada, pudessem tomar banho. Ou seja, Deus providenciou água no deserto. E esse Deus que providenciou água no deserto para Davi, seus homens ali, ele não vai poder sustentar você, a mim? Pensa nisso, tá bom? Pensa nisso, porque o mesmo Deus que ajudou Davi, socorreu Davi nesse momento tão difícil, é o mesmo Deus que está aqui hoje e pode te socorrer. Pode não, ele vai te socorrer. Basta tão somente que você clame ao Senhor nessa manhã. Muito bem, estamos de volta às 7h17. Pastor Wallace, Rosete, obrigado, pastor, por ter vindo aqui nessa manhã. Deve o nosso abraço ali à irmã Ana, aos nossos queridos irmãos ali em Cocará, Taparica 1. A paz do Senhor, pastor Wallace. A paz do Senhor, Kleber. A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sempre repito a mesma coisa, como diz a palavra, né? A palavra fala que eu repito, não me canso de falar das mesmas coisas, né? Saúde, então, né? Então, falando que o privilégio é nosso, né? Eu sempre falo que começar a semana na madrugada da Rádio Mandaí, isso é um privilégio, né? Então, começamos a semana em oração, ouvindo a palavra do Senhor, isso é muito bom. Quero mandar um abraço, né? Tempo que eu não mando um abraço, quero mandar um abraço para os nossos irmãos da área, né, de Alegre, de Guaçuí, de Bom Jesus, Itabapuana, Cachoeiro, Muqui. Nosso abraço aos nossos irmãos, pastores, irmãos e irmãs
dessas áreas. Queria mandar um abraço especial para minha irmã Carol e irmão Klaus. Eu já vi que ela mandou uma mensagem aqui, mas não pude ainda ver porque estamos aqui na rádio. Nosso abraço, irmã Carol. Também quero mandar um abraço para nossa irmã Wanda e todo o grupo de oração. Inclusive, a irmã Wanda está assistindo a madrugada e pós-madrugada com o netinho Henrique. Ela mandou uma foto aqui, é quem está assistindo a madrugada aqui. Nosso abraço para a irmã Wanda. Queria mandar um abraço especial ao pastor Tacil. Tempo que eu não encontro o pastor Tacil, hoje eu me lembrei dele. Eu conheci o pastor Tacil na época que ele estava em Matipó. Agora não sei em qual lugar que ele está. Nosso abraço, pastor Tacil. Mandamos um abraço também para o querido irmão Rubens Pavuna e o pastor Novaes, pastor Rubens, Paulo, né? Aquela turma lá de bairro de São Francisco, amados, né? Encontramos num seminário de pastores. Ficamos de combinar um dia para ir lá, tem como uma data, mas uma hora eu vou lá rever esse povo amado lá daquela região. Pastor Alonso, nosso abraço, especial a irmã Elci. A irmã Elci da nossa igreja, é mãe do pastor Jean, né? O Jean tá lá não sei se tá na Itália ou Inglaterra agora, né? Acho que ele voltou para a Itália. Nosso abraço, a irmã Elci está aniversariando hoje, nosso abraço. A nossa irmã também, Maria das Graças Santos Leite, da Igreja da Serra em Mimoso. Quem mandou um abraço para a senhora foi o pastor Jaderson. Falou, não esqueça de mandar um abraço para a nossa irmã. Então tá aí o nosso abraço também à nossa irmã, que aniversaria hoje. E todos os irmãos que nos ouvem, os companheiros da bancada, Kleber e todos os demais, os irmãos o nosso querido 02, né? É o Josias Nunes. Josias, que está aqui mostrando todos os textos, participando com a gente. Então, nosso abraço fraternal a todos os irmãos. Os irmãos de Coqueiral de Taparica, eu não podia deixar, né? Essa igreja amada, maravilhosa, que ora pela gente, que vivemos momentos tão bons na presença do Senhor. Né? Amém, querido. Falar nisso, o nosso Josias está com visual novo, isso é maravilhoso, né? É, um visual 2024. Bom, pastor Winston, obrigado também por ter estado conosco aqui. Um grande abraço, meu querido pastor Winston Depps. Prazer, é um privilégio, né? Redundância aqui que o pastor Wallace já falou. Quanto mais começar uma semana na madrugada e servindo a Deus, é sempre bom, é sempre muito bom estar na presença de Deus. Mandar um abraço também, né? Mandar um abraço para Humberto, pastor Humberto Ferreira, aquele abraço. Aquele abraço muito carinhoso sempre. Um abraço também para o Luciano, viu? Tivemos no seminário esse final de semana juntos lá, uma bênção ele. Um abraço para minha netinha que não está muito bem. Os irmãos quiserem orar, orem, né? Rafaela Depes Rios, orem aí. Só dá uma bênção à vida dela. Um abraço à minha esposa que está comigo aqui no estúdio, minha família, mas principalmente a igreja lá de Vila da Paz. Deus possa abençoar todos. Essa semana nós vamos ter nosso encontro de crianças. Vamos trabalhar para a glória de Jesus. Amém. Amém? Deus Amém, abençoe querido. a todos. Amém. Um abraço à nossa irmã Mike, que está ali na recepção, esposa do pastor Winston Depps, aqui conosco também. Um abraço ao nosso irmão Carlinhos, trabalha conosco aqui, faz parte da equipe da Rádio TV Manaim. O Yuri também, são os aniversariantes do dia, aniversário ontem, né? Ambos, o Carlinhos e o Yuri. Deus abençoe os nossos queridos irmãos, companheiros de trabalho. Deus tem tanto abençoado e nós pedimos que o Senhor continue abençoando a vida de cada um deles. Ontem aniversariou um que já não está mais no nosso meio, né? Que em setembro o Senhor levou, que foi meu pai. Ontem foi o aniversário do meu pai. Amém. Quem mandou aqui, a Wanda já corrigiu aqui, ó. O pastor Tacílio está em João Molevade. Obrigado, irmã Wanda. E ela falou aqui, pastor, interessante que tudo que vocês conversaram na madrugada, a palavra, o pós-madrugada, foi a conversa que eu tive com a irmã ontem na igreja, falando que a confiança no Senhor, né? Isso é bom, isso mesmo. Um grande abraço à nossa irmã. E o pastor Leandro Badic, que está aqui também conosco, né, pastor? Obrigado por ter vindo aqui nessa manhã. Leva o nosso abraço aos irmãos da região onde o senhor está ali, atuando como pastor, né? Tá levando ali, cuidando daquele rebanho. E um abraço a toda a família. A família aumentou esse ano, né? Bênção de Deus. Bênção de Deus, cara. Glória a Deus. Só temos que glorificar o Senhor, né? Trabalhar em gratidão ao Senhor. Graças a Deus. Um abraço para todos. Minha família, minha esposa, meus filhos. A igreja, né? Que é a nossa família também.
as irmãs. Estivemos nesse seminário, eu não estive lá em cima, mas tivemos um grupo grande de irmãs lá da igreja. 23 irmãs subiram e outras que não puderam participaram também. Então, alegria. Ontem foi uma festa, o culto, as irmãs alegres, né? Voando, né? Que bom. Que maravilha. Alegria para todos e literalmente. Voando, né? literalmente. Foi uma festa. As asas, né? Juntamente ministrando, trabalhando juntamente com os anjos, né? Que cooperam, né? Então, para nós é uma oportunidade. Trabalharmos nessa obra é uma oportunidade. Um abraço para os irmãos em todo o país, no exterior. Os companheiros que trabalham aqui na rádio, né? Que tornam aqui esse lugar alegre. Os companheiros estão sempre no espírito, isso nos alegra. Chegar aqui e são bons momentos. Um abraço para todos. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor. Vou pedir aos irmãos chorando também pelo Fabiano Pimentel. Ele é de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Ele teve um AVC, está no hospital, né? Que o Senhor possa abençoar a vida do nosso irmão Fabiano Pimentel, lá de Tramandaí, no Rio Grande do Sul. Vamos orar por ele, pela família. O Senhor vai estar dando a bênção ao nosso querido irmão. Eu não posso deixar passar, porque também é aniversário da irmã Adriana Duarte, lá da nossa igreja. Eu lembrei agora, aliás, a irmã me lembrou aqui, é aniversário da Adriana também. Parabéns. Amém. Vamos orar? Vou pedir ao pastor Leandro, por gentileza, esteja orando após a vinheta. Feche seus olhos se você puder, porque é momento de oração. Momento de oração. Pedimos, Senhor, pelo sangue de Jesus, uma bênção para todos os nossos irmãos que se encontram enfermos, aqueles que fazem procedimentos, opera poderosamente. Lembramos aqui da nossa irmã Salúquia, dê uma bênção também, sua saúde, a irmã Solange, ao irmão Erivelton, Senhor, esse tratamento de câncer. Senhor, envia os teus anjos, ó Pai. Opera também na vida da nossa irmã Aline Rosa, pelo parto, que esse parto seja uma bênção, que o nome do Senhor seja engrandecido. A irmã Ana Rosete, a recuperação, sustentando a tua serva, como tem sustentado, ó Pai, até aqui, dê uma bênção de alegria, de paz e de saúde. Abençoa a irmã Emineuvina, que está ali na UTI, esposa do pastor Adriano. Dê uma bênção à tua serva, Senhor, tratamento, envia o recurso. Senhor, opera para que possamos ouvir as novas do Senhor. Dê uma bênção Fabiano Pimentel, também com esse AVC, Senhor, envia o recurso, muda, Senhor, os diagnósticos. Opera também na vida que os irmãos estão aniversariando, a irmã Elci, a irmã Maria das Graças. Dê uma grande bênção, meu Pai. Lembramos também ainda, Senhor, da irmã Andressa Lima da Silva, está ali no parte hospital. Envia os teus anjos, ó Pai, nesta manhã. Pastor Marcelo Vilela, dê saúde ao teu filho, fortalecimento. Senhor, opera com poder. A Estela Pizarra também opera, Senhor, ministra os teus anjos nesta manhã. A nossa criança também, Rafaela Depes Rios, dê saúde. Envia os teus anjos ali no hospital, Senhor, muda todo o diagnóstico. Edilene Bonfim, Senhor, dê saúde. Amém. Senhor, a família do pastor Claudemir, opera, Senhor, livrando, Senhor, mudando todas as coisas, trazendo a paz a esta casa. Amém. Abençoa Maria Aparecida também, seu aniversário. João Rodrigues, também nesse AVC, Senhor, ali de Brasília. Dê uma bênção ao teu filho. E todos os demais irmãos que não mencionamos, mas pedimos que o Senhor opere com poder, ó Pai. Traz a paz para que todos possam sobrevoar esse tempo de tantas aflições e possa haver o louvor, a gratidão, uma vida ligeira, Senhor, voando, Senhor, rumo à eternidade. Em obediência, opera, Senhor, aos jovens, aqueles que fazem cursos, amplia, Senhor, prepara os casamentos, prepara um povo obediente, Senhor, um coração fiel, pronto, generoso a voar sobre esta vida. Assim seja. Dê graça ao teu povo, Senhor, oramos assim. Nos assiste, ó Pai, nesta semana com dons, que não falte a graça do Senhor. Sim, Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor.
Muito bem, é ponto final no nosso pós-madrugada de hoje, agradecendo aqui os pastores, pastor Wallace, pastor Winston, pastor Leandro, pastor Ricardo Cássia, que já deixou o recinto, né? Tem compromisso agora pela manhã. E a você, nosso querido irmão que acompanha a nossa programação. Agradecemos também nossa equipe técnica que está nos bastidores, nosso querido irmão Josias Nunes, o nosso 02, também o Yuri lá no Master, no controle Master. Aliás, ele fez aniversário, falamos aqui, né, no último domingo, ontem, ele e o Carlinhos, nossos queridos irmãos, parceiros, trabalhadores, companheiros de trabalho, irmãos em Cristo. E a você, nossos irmãos que estão no Brasil e também no exterior, muito obrigado pelo carinho a cada um de vocês, que Deus abençoe, que você tenha uma excelente segunda-feira. Lembrando que hoje, às 10h30 da manhã, temos o nosso Lâmpada para os Meus Pés. O que é o Lâmpada para os Meus Pés? Trazendo o assunto da Escola Bíblica Dominical, novamente, né, em foco, para que a gente possa aprender um pouco mais a partir das 10h30 da manhã. A você, um forte abraço, que Deus te abençoe.